Olá, como vão vocês? Uma semana aí longe de vocês, né? Então, hoje nós vamos ter a 9ª e a 10ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. São 28 crenças, 2 por cada episódio da série. Só um episódio que eu fiz 3 e um episódio que foi o passado que eu fiz só uma crença, né? Hoje nós já estamos com o 5º episódio, né? Vamos caminhar para a metade da série. Vamos lembrar que, como uma boa professora que sou, lembrar que se vocês sabem de alguma crença que a gente já falou. Nós já falamos aqui 8 crenças. Vamos lá. As Escrituras Sagradas, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a criação, a natureza da humanidade e o grande conflito. Nós estamos na 9ª e na 10ª. Nós estamos fazendo hoje o 5º episódio com 2 crenças fundamentais, né? Como vocês já sabem, eu sou adventista do sétimo dia e o meu design pediu para eu fazer uma série sobre como a Igreja Adventista pensa. Então, se você quiser conhecer a Igreja Adventista presencialmente, você pode procurar uma mais perto da sua casa. Tem um aplicativo que você faz como encontrar uma igreja. E lá você coloca o seu endereço e vai linkar na igreja mais perto de você. E se você quiser conhecer a Igreja Adventista mais a fundo, eu posso te dar um estudo bíblico e você pode ouvir estes vídeos, ver esses vídeos e você vai aprender um pouco mais, tá bom? Estamos juntos nessa, certo? Baseados na Bíblia, na Santa Palavra de Deus. A 9ª crença é a vida, morte e ressurreição de Cristo. Logo no início, quando eu falei de Jesus, eu falei que ele tinha vindo ao mundo como um homem, apesar de ser Deus, deixou a sua natureza divina e veio como um homem, morreu e ressuscitou e hoje está no céu à destra de Deus, julgando a gente enquanto está passando o juízo, que a gente vai mais pra frente falar sobre esse juízo que está acontecendo no momento. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que aqueles que aceitam esta fé e esta expiação possam ter o que eu já falei em outra, a vida eterna, muito bem, e toda a criação envolvendo o ser humano deve compreender melhor o infinito amor de Cristo como Criador e mantenedor de todas as coisas. Eu falei aqui que Deus Pai era o Criador e mantenedor de todas as coisas, mas o Deus Filho também é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Eles estavam juntos na criação e continuam mantendo o universo. Essa nossa doutrina, que fala sobre morte, ressurreição e vida de Jesus Cristo, nós temos em várias passagens. Eu vou ler com vocês aquela que a gente já leu, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, nisso aí já a gente vê vida, morte de Cristo. E vamos ler também a passagem de Romanos 4, 25. Vamos ver aqui onde está. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados, mas tinha que ressuscitar para nos justificar.
Então, nós fomos salvos na morte e justificados na ressurreição de Cristo. Então, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo é uma doutrina que a gente não pode esquecer, porque se constitui a base da nossa salvação. Porque é por Jesus que entrou a salvação para as pessoas. É por Jesus que nós temos direito a chegar ao trono da graça. É em nome de Jesus que a gente ora para chegar a Deus, certo? O nosso único intercessor, o nosso único justificador e salvador é Jesus Cristo. Então essa crença é muito forte, porque por meio dele nós temos a salvação e podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora para a décima. Então, a décima doutrina é sobre a experiência da salvação. Este infinito amor e misericórdia que Deus tem para conosco através de Cristo, e Cristo conheceu o pecado e se fez pecado por nós para que a gente fosse feito justiça de Deus. Isso é um ato de amor e misericórdia. É como alguém que compra um peixinho e põe num aquário. E toda vez que o dono vai lá tocar no vidro, o peixinho se assusta. Mas é aquele dono quem comprou o aquário, quem colocou as plantinhas, quem colocou o oxigênio, quem colocou a água, tudo e o alimento que o peixinho precisa. Mas toda vez que o dono, o que faz tudo, o que mantém, chega perto, o que acontece com o peixinho? O peixinho se esconde, o peixinho tem medo. Então, Jesus, ele teria que virar, se a gente fosse peixe, Jesus tinha que virar um peixe, entrar dentro do aquário, se fazer igual aquele peixe, para o outro peixe não ter medo dele. Então, se a gente visse Deus, Jesus, como realmente ele é, a gente ia ter medo, a gente não ia confiar nele. Não, um Deus morrer e ressuscitar era diferente de um ser humano. Deus se fez um de nós. Ele baixou o nível de Deus para ser humano, tirou toda a sua divindade e se fez um de nós para, por sua morte, que a gente falou na outra crença, e ressurreição, ele trouxesse a gente para o lugar de origem que ele queria que a gente tivesse. Quando Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo criaram o mundo, eles não queriam com pecado, eles não queriam com nada de mal. O mal foi a consequência da rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás, e entrou na serpente, falou com Eva, Eva comeu o fruto, pecou, desobedeceu, deu ao marido, foram expulsos do jardim do Éden e hoje a gente vive aqui. Mas podemos ter uma experiência da salvação. Então, por meio de Cristo, por meio de Jesus, ele ter se tornado um ser humano como nós podemos ter a experiência da salvação. A gente reconhece os nossos pecados, a gente reconhece que é pecador, então a gente reconhece que é ser humano. Aí o que acontece? A gente sente a alegria da salvação. Então, nessa necessidade que a gente sente de Deus, na necessidade que a gente tem de reconhecer que somos pecadores e que precisamos da glória de Deus, então a gente se arrepende das nossas transgressões. Isso é maravilhoso, a gente sentir a dependência de Deus, sentir que precisa de Deus. E aquela morte dele por nossas transgressões, que nos substituiu e nos deu o exemplo, agora passa a fazer parte da nossa vida. Agora, a Aide pecadora se sente o quê? A Aide justificada. Então, a partir do momento que eu tenho essa experiência da salvação, que a gente chama conversão, a gente
passa a subir mais degraus para junto de Deus, que a gente chama na igreja da escada da santificação. Tem vezes que você sobe um degrau, tem vezes que você pode até descer um, mas nosso objetivo é subir cada vez mais e estarmos perto de Deus. E essa experiência da salvação tem que passar por ela. A minha não serve para você. E eu não tenho nem palavras para contar para você como essa experiência da salvação é maravilhosa. É uma experiência da presença de Cristo na nossa vida. Sabe quando você sabe que aquela pessoa tá ali para você? Sabe aquele amigo que tá ali para você meia-noite, meio-dia, qualquer hora você pode falar com ele? É Jesus. Então, essa experiência da salvação, nessa 10ª crença, é muito importante. Cada um deve ter a sua própria experiência de estar com Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter a presença dele pela fé aqui do nosso lado. Então eu termino dizendo: fiquem com Jesus, sintam a presença dele aí com vocês e aí vocês vão se sentir muito felizes. Um abraço, um beijo e até a semana que vem.